A minha vida mudou completamente depois que eu aprendi a me planejar. Mas não um planejamento com a intenção de que eu sempre saiba o que eu vou fazer, para as coisas não saírem do controle, nem nada disso. É um planejamento que tem a intenção de me ajudar a realizar coisas na minha vida. Sejam essas coisas novos projetos de trabalho ou até projetos pessoais, seja a realização de sonhos, por exemplo, uma viagem dos sonhos, ou sei lá, construir uma casa dos sonhos, ou até a realização de coisas mais simples, por exemplo, colocar um novo hábito na rotina, ou mudar alguma coisa sobre como é a minha rotina, coisas pequenas também. O lance é que esse planejamento com essa intenção de me ajudar a tirar coisas do papel, tirar ideias, tirar projetos do papel, me ajudou de fato a ter muito mais realização na minha vida e sentir que eu realmente sou capaz, né, de realizar projetos, de criar coisas legais na minha vida. É claro que para conseguir tudo isso precisa também de bastante organização, mas eu vou te mostrar o jeito que eu faço. Eu comecei de fato a entrar nesse universo do planejamento mais ou menos em 2015, 2016, quando eu comecei a fazer planner no caderno mesmo, sabe? Vocês devem muito lembrar dessa fase, né? Que começou a bombar os planners, que você podia comprar um planner pronto de uma marca que você gosta e preencher ele para te ajudar a organizar e planejar seu ano. Mas também tinha aquele lance de fazer journaling, né? O planner journaling, que você comprava um caderno de papel quadriculado e você mesma montava a agenda do jeito que você queria, colocava as páginas que você queria lá. E era assim que eu fazia. E nessa época eu já tinha ali o meu próprio sisteminha de organização, onde eu usava cores diferentes e símbolos diferentes para tipos de tarefas e projetos diferentes. E isso me ajudava a ter uma visão muito boa do que eu estava fazendo. Mas no momento em que eu conheci o Notion e eu mudei, né, trouxe essa organização, esse planejamento do planner de papel para o Notion, as coisas mudaram completamente, porque foi aí que eu consegui criar um sistema de fato que não seja só um lugar para eu anotar tarefas, e sim um sistema que funciona de forma automatizada para me ajudar a conseguir focar nas coisas que eu realmente estou fazendo, que eu estou desenvolvendo, o que importa a cada momento. Isso de fato mudou tudo. E desde então, desde que eu conheci o Notion, que foi ali 2019, 2020 mais ou menos, que eu comecei a criar o meu jeito, né, o meu sistema dentro do Notion. E hoje em dia ele é o que se tornou o Planner Criativo, que é a metodologia que eu uso para me planejar, para me organizar e para realizar os meus projetos. E é exatamente o mesmo método que eu ensino as minhas alunas também. Esse sistema funcional me ajudou em muitas coisas, né? Por exemplo, olhar para minha vida como um todo e entender que todas as áreas da vida são integradas, sabe? Que o meu trabalho, por exemplo, ele não é totalmente desconectado da minha saúde, são áreas que se conectam completamente, porque se eu não tenho saúde, eu não consigo executar bem o meu trabalho, e isso se expande para todas as outras áreas da vida. Me ajudou muito também a conseguir entender o que eu realmente quero para minha vida, quais são as coisas que eu quero ir atrás e não ficar gastando minha energia indo atrás de coisas que falam pra mim que eu tenho que ir, pra eu viver uma vida de uma forma que falam que eu tenho que viver, além de conseguir criar hábitos consistentes que me ajudam a chegar nesses objetivos e também ter muita clareza sobre o que é prioridade a cada momento, a cada fase. Isso realmente muda tudo na hora que a gente vai vivendo o nosso dia a dia ali, se a gente já tem esse planejamento feito, né, esse planejamento previamente pensado. E é claro que eu acho que uma das maiores vantagens, principalmente para quem é criativa, que nem eu, né, que tá sempre criando coisa nova, que tá pintando, que tá desenhando, que tá escrevendo, que tá tendo ideia, tá querendo trazer projeto do mundo, que tem essa criatividade que tá sempre muito aflorada, ter um sistema, né, e aprender planejamento me ajudou a pegar o caos da minha cabeça criativa e conseguir transformar em um plano de ação, em vários planos de ação executáveis, e não ficar só com tipo, um monte de ideia solta que eu tive, mas que eu não faço ideia de como é que eu vou executar, como é que eu vou trazer elas para o mundo. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço meu planejamento mensal, e aí vocês vão entender como é que eu consigo fazer para esses projetos, essas ideias, continuarem sempre nessa constante evolução e nesse estado de processo de realização, que eu gosto de chamar. Então vamos começar. Esse é o meu planner, que é o planner criativo, né? Que é esse sistema que eu criei baseado no método do planejamento criativo, que foi o método que eu criei para me ajudar e ajudar outras pessoas a conseguirem realizar seus projetos, suas ideias, seus sonhos, conseguir mais realização na vida. E essa é a carinha inicial dele de como ele abre, né? Então aqui eu tenho Daily, que é onde eu marco a minha rotina e coisas que eu faço todos os dias. Deixa eu até marcar as coisas que eu fiz hoje, que eu ainda não tinha aberto ele para marcar. Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. E aqui do lado onde tem as tarefas pessoais, calendário pessoal, é onde aparecem as tarefas que eu já planejei no mês passado para que elas aparecessem hoje. Então eu não preciso, por exemplo, ficar todos os dias abrindo o meu planejamento, planejando o dia seguinte. Não, eu faço isso mensalmente e aí ele já tá automatizado para me mostrar no dia só o que eu vou fazer hoje. Então hoje eu não treinei hoje. Hoje eu já fui na feira. Então já deixar marcado aqui. Aqui também tem a visualização em calendário, né? Em vez de lista, que mostra o calendário da semana, que é o mensal e tal. E aqui embaixo é onde aparecem meus projetos de trabalho. Aqui aparecem nesse esquema de cronograma, que eu consigo ver o andamento do projeto, né? Tipo, o espaço que ele ocupa no meu mês ou na minha semana, que seja. Isso me dá uma visualização muito boa de conseguir manter os projetos em andamento e não acumular um monte de projeto ao mesmo tempo, porque isso atrapalha muito a gente conseguir fazer as coisas, né? Então é bem importante olhar para isso na hora que eu for planejar meu mês. E aqui também uma visualização de projetos mensal, de tarefa semanal. Então aqui me mostra todas as tarefas da semana que eu também já planejei do trabalho, né? Baseada nos projetos, vocês vão entender como é que eu faço isso. E aqui me aparece tudo. Aqui, por exemplo, ó, gravar vídeos, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, eu vou colocar essa tarefa como em andamento. Aqui à esquerda tem um despejo, que eu uso um widget no meu celular, onde eu anoto coisas e ele abre automaticamente aqui. Depois eu pego essas coisas e anoto em alguns lugares. Aqui é uma lista de coisas para fazer, para resolver e tal. Aqui estão os meus projetos pessoais que estão em andamento. Aqui tem algumas outras coisas que eu olho. Cronograma também dos projetos pessoais, os livros que eu tô lendo no momento, próximas viagens não tenho nenhuma planejada no momento, o que eu estou estudando, tudo isso vem nessa visão geral, né, aqui no começo. E aqui essa parte que chama metas e visão do ano, que também vou explicar pra vocês. Se você é minha aluna, você com certeza já sabe disso, que é todo planejamento começa em uma revisão. Ou seja, pra gente olhar pra frente de uma forma certeira, a gente precisa olhar para trás e analisar o que rolou, o que não rolou, o que funcionou, o que vai continuar, o que não vai. Então, todo planejamento começa numa revisão. E aqui eu já tenho as minhas listas de revisão prontas, né? Para também não precisar ficar fazendo elas todo mês, eu já tenho elas prontas. E aqui, no caso, vai ser uma revisão mensal. Então, vamos abrir aqui o planejamento mensal para começar. Aqui eu já tenho uma checklist inteira do meu planejamento mensal. Eu tenho a do planejamento semanal, mas quando eu vou fazer o mensal, eu junto as duas, porque tem coisinhas da semana que eu preciso revisar junto do mês para eu conseguir fazer um planejamento certeiro do próximo mês. Porque o planejamento mensal, apesar da gente fazer essa revisão, ele não sai do nada. Ele é baseado no planejamento que eu fiz no ano. E o planejamento que eu fiz no ano, para o meu ano, ele é baseado numa visão de vida que eu construí para mim e que eu estou sempre construindo ela. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque isso é sobre planejamento anual e esse vídeo é sobre planejamento mensal. E também porque dentro do curso do Planner Criativo tem um aulão que explica passo a passo, detalhado, um aulão muito bom, se pá, o melhor que eu já fiz, inclusive, ensinando passo a passo do planejamento anual. Então eu não vou trazer em detalhes aqui, eu só quero explicar de forma rápida como é que funciona. Então, basicamente, antes da gente começar um planejamento de ano e de vida, a gente precisa olhar para as nossas áreas da vida e precisa conectar com a nossa essência. Para fazer isso aqui, tem essa aba aqui que se chama Essência. Aqui é onde a gente responde todas essas perguntas. Todos os anos eu faço isso, tá? Responde todas as perguntas para se reconectar com a própria essência e lembrar quem que a gente realmente é, para além das coisas que ficam enfiando na nossa cabeça sempre. E aqui embaixo é onde eu entendo todas as áreas da vida e equilibro elas, né? A gente também faz aquele exercício da mandala da vida, para entender como é que tá a minha vida, todas as áreas dela e o que eu preciso fazer para entender o que é prioridade e o que é equilíbrio nessa fase. E aqui a gente também tem essa parte que se chama visão. Nessa página visão, aqui fica um link para o meu vision board no Pinterest, né, que é onde a gente vai alimentando essa visão imageticamente, o que ajuda bastante. Isso tem lá no curso também. E aqui a gente começa a montar a nossa visão das realizações que a gente quer ter futuramente, baseado nas prioridades do equilíbrio das áreas da vida. E aí, baseado nisso, a gente consegue pensar nos projetos que a gente precisa desenvolver ao longo do ano para chegar nessa visão, nessas metas, nesses objetivos. E aí, mês a mês, a gente vai planejando baseado nisso.
Entendido? Então vamos para a prática, deixa eu abrir aqui a revisão mensal. A primeira parte, ó, se vocês verem tanto na semanal quanto na revisão mensal, é a parte de finanças. Eu sempre deixo essa parte para ser a primeira, porque eu acho ela mais chata de fazer. Mas é basicamente... Deixa eu mostrar uma aba de finanças aqui vazia. Eu não vou mostrar a minha, porque tem muita informação pessoal. Mas deixa eu abrir uma vazia para vocês entenderem como é que funciona. Então esse é o template de finanças pessoais e aí eu começo o meu planejamento fazendo essa revisão financeira, né? Que é basicamente eu coloco todos os meus gastos, todos os meus custos aqui, vou preenchendo mensalmente, aqui vai preenchendo automaticamente, né, as minhas entradas, minhas saídas e tal, para eu conseguir ter essa visão, e ter essa visão me ajuda no meu planejamento do mês, né? Porque eu consigo ver se o meu financeiro tá bom, tá equilibrado, tá mais difícil, e isso me ajuda nas decisões que eu vou tomar no próximo mês. Às vezes, se lá naquele planejamento do ano eu tinha colocado, por exemplo, para esse mês, para eu começar aulas de espanhol, só que eu tô vendo no meu financeiro que não tá muito bem, que eu preciso dar uma segurada de grana no momento. Então eu posso passar esse projeto para mais para frente, quando eu estiver mais estabilizada financeiramente. Então é bem importante fazer essa parte, e aí no final eu sempre faço um acompanhamento, uma visão geral de tudo, né? Para eu conseguir ver, assim, amplamente como é que foi meu mês. Tudo que entrou, tudo que saiu, quanto eu gastei no crédito, se eu investi em planos, se eu tenho dinheiro no clube de pontos, o balanço disso, então eu vou tendo essa noção. Esse é o primeiro ponto do planejamento. Fazer a revisão financeira do último mês, para isso me ajudar nas decisões que eu vou tomar no próximo. Então, voltando aqui, eu vou colocar isso como check, como se a gente já tivesse feito, e eu tenho aqui, por exemplo, colocar gastos do mês dividido no Splitwise. Eu moro com o Du, então a gente divide várias contas, então parte disso eu também tenho que colocar lá. E aqui para eu fechar o financeiro do mês da JVS, no caso é do meu trabalho, então é exatamente a mesma coisa que eu faço, tá? Eu preencho tudo, faço a revisão, vejo como tá a saúde financeira da empresa e isso me ajuda para tomada de decisão dos próximos meses. Aqui as metas financeiras, mesma coisa que eu acabei de falar. E aqui o alimentar Vision Board. O Vision Board é exatamente o board no Pinterest, onde a gente coloca, né, imagens inspiracionais das coisas que a gente quer, das nossas metas, do que a gente está construindo. Isso ajuda a gente a se inspirar visualmente. E eu gosto de dar uma olhada todo mês nela para ver se eu quero tirar alguma coisa que eu acho que já não faz mais sentido, ou se eu tô sentindo falta de uma inspiração nova, de uma imagem nova, eu coloco lá. Não vou mostrar aqui como é que faz isso, porque isso é simplesmente abrir o Pinterest e fazer um mood board, tá? E aqui é onde eu reviso depois o plano de vida, que é aquela visão que eu mostrei pra vocês, né? Onde eu planejo mais ou menos as metas que eu quero dos próximos anos, pra isso me ajudar no meu planejamento, que é o que dá origem à visão do ano. E agora, atualizar o acompanhamento mensal de hábitos. Então, como é que eu faço isso? Aqui, ó, no meu daily, eu já vou anotando diariamente, né, a minha rotina, os meus hábitos, vou ticando o que eu faço, o que eu não fiz e tal, pra eu ter esse controle. Aqui, quando eu abro essa aba de hábitos, ela automaticamente já me traz para esta tabela do mês. Aqui eu consigo visualizar por semana também e um histórico anual. Mas eu já abro essa janela do mês que me mostra absolutamente tudo de como estão indo os meus hábitos naquele mês. Então, preencher esse rastreamento de hábitos ali do planejamento é eu olhar para o meu mês geral e entender como foi o meu mês e se tá tudo ok, ou se eu preciso melhorar alguma coisa em relação aos meus hábitos para eu continuar conseguindo indo atrás dos meus planos, dos meus planejamentos para aquele mês. Aqui eu consigo visualizar até agora, por exemplo, ó, journaling, fiz 16 vezes no mês, leitura, 17, vitaminas, que é uma coisa que eu preciso tomar todo dia, eu fiz 20 de 21 dias, e de hoje também, então hoje eu ainda não tomei. Nesse dia 2 eu também não tomei, então eu preciso tomar cuidado porque eu preciso tomar todo dia. Então isso também já me dá uma visão geral de como foi o meu mês, ou como está sendo, né? Para que eu entenda o que eu preciso aprimorar ou mudar que vai entrar nesse planejamento. E aqui embaixo eu também tenho uma tabela onde eu preencho no final de todos os meses, eu consigo ter esses números gerais. Eu consigo saber quantos dias de 30 ou 31 eu fiz cada um dos hábitos, eu consegui manter ou não. Por exemplo, cardio é algo que eu tô tentando implementar ter mais cardio na minha rotina. Tá difícil, não tá fácil não, tá? Por causa de questão de tempo mesmo. Então eu tô tentando ainda entender onde é que eu vou encaixar isso para que eu consiga manter. Em janeiro, por exemplo, eu fiz cardio 6 vezes. Em fevereiro, eu fiz 4, eu diminuí. Então, em março, eu queria aumentar isso, né?
E aí eu consigo olhar aqui, ó. Ah, nem tá aberta essa visualização, deixa eu colocar ela aqui pra gente ver. Propriedades, cardio, aqui, ó. Ó, esse mês até agora, eu fiz 3 vezes, é muito pouco, é menos ainda do que o mês passado que tá diminuindo. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu preciso prestar atenção na hora que eu for montar de fato o planejamento, para que eu consiga melhorar essa questão, que é um hábito que eu tô tentando implementar e eu não tô conseguindo. Então, coisas precisam mudar para eu conseguir. Beleza, fiz. E uma última coisa que eu faço, né, nesse final de revisão desse planejamento é que eu pego tudo do meu celular, apago o álbum, apago todas as imagens que print, coisas que não fazem sentido desde o último mês. E o que sobrar eu passo pro meu celular, pro meu computador, porque depois se eu precisar apagar coisa do celular não tem problema, porque eu sei que tá salvo no meu computador. Ok. E agora a gente volta para a lista de revisão semanal, porque na mensal e na semanal elas se juntam. Então eu fiz essas revisões macro do meu sistema, no macro, e agora eu vou vir para coisas mais pessoais. Vamos abrir a aba dos meus projetos pessoais. E aqui já aparecem todos os projetos pessoais que estão acontecendo no momento, já separados por categoria, né? Então, coisas da casa, projetos de saúde, questões de visto de viagem, coisas que eu tô indo atrás. E já me mostra o andamento de cada um, né? E esse momento da revisão é para eu olhar se tem tarefas, coisas que eu preciso fazer neles, e também para ver se tem coisas que mudaram ou não. E de onde que eu tiro essas informações, né? Se eu preciso colocar coisas novas ou se tem coisas que eu não atualizei e tal. Ou no meu despejo, que é essa partezinha que fica aqui na frente, onde eu vou jogando as anotações, depois eu organizo elas nos lugares certos, ou nas anotações dos meus próprios cadernos. Então, por isso que o planejamento depende da revisão, porque eu olho tudo isso que foi anotado ao longo desse mês, e aí eu entendo aonde eu preciso distribuir tudo isso para que essas ideias sejam executadas e para que essas coisas continuem em andamento. Então eu atualizo tudo isso, eu ainda vou mostrar para vocês como é que é dentro de cada projeto, para vocês entenderem como isso vai virar um plano no mês. Mas vamos lá. Depois eu faço a mesmíssima coisa com as minhas viagens. No momento eu não tô planejando nenhuma viagem, então eu tô sem próximas viagens, mas aqui eu consigo ver as viagens que já foram, as viagens dos sonhos, as próximas que eu quero fazer. E aqui embaixo, que é muito legal, é que eu tenho toda a minha documentação com avisos de quando ela vai vencer, o que eu preciso renovar, por exemplo. Então, só para vocês entenderem a relação que as coisas têm. Aqui, ó, eu tô vendo que o meu visto americano venceu e que eu preciso renovar ele dentro dos próximos 12 meses, ou 48, se eu não me engano, que é o prazo. E isso é um projeto. Então, aqui nos meus projetos pessoais, tá aqui, ó, renovar o visto americano, e eu já comecei a fazer algumas coisinhas em relação a esse processo, ainda nem tanto. Mas eu consigo visualizar isso aqui, e se eu tiver próximas viagens também, eu consigo entender o que eu preciso fazer para essa próxima viagem sair do papel, que eu preciso fazer esse mês. Se é uma viagem que eu sei que eu preciso tomar vacina, por exemplo, então eu já posso ir nesse mês, colocar no meu planejamento que eu preciso ir atrás de fazer essa vacina. Então passamos pela parte de viagens, aqui é onde eu organizo esses itens, que na verdade hoje em dia eu chamo isso de biblioteca, que é basicamente onde eu anoto recomendações de filmes e séries, livros que eu tô lendo, que eu gosto de acompanhar as minhas leituras, porque é uma meta importante para mim, é um hábito importante para mim, e o wishlist também de coisas que eu quero comprar. Então eu abro aqui e dou uma olhadinha em tudo. Então, por exemplo, eu tinha aqui essa recomendação de filme e no caso eu assisti ontem, então dou check aqui, ele sai dessas recomendações. Aqui são os livros que eu quero ler, aqui são os livros que eu já li esse ano, eles vão ficando todos organizadinhos aqui. As indicações de filme, as coisas que eu já assisti ou não, também vai entrando, ó, aqui eu posso colocar a data, que foi ontem, e aí ele já vai entrar como assistido em 2025 aqui. E aqui na wishlist também, eu separo por categorias, com link das coisas que eu quero comprar e tal. Aqui é em formato de lista, com uma ordem que eu acho que faz mais sentido. E aqui vão entrando as coisas que eu já comprei, o valor, e aí vai entrando tudo aqui para eu saber também mais ou menos como foram os meus gastos. Então vimos a biblioteca, onde vimos filmes, leituras, wishlist. Depois eu limpo meus e-mails, isso é uma coisa que eu faço todo mês, que eu recomendo. Eu entro em todos os meus e-mails, leio o que preciso ler e deleto tudo que pode ser deletado e já deixo ele limpo. Para a próxima semana eu faço isso toda semana. E aqui que a gente chega na parte que vai realmente planejar as coisas.
que é checar o calendário pessoal e organizar as tarefas. Beleza. Primeiro, como eu sei que tarefas eu vou fazer? Então, eu tenho aqui no meu calendário geral, pessoal, aqui o calendário mensal, onde eu organizo as minhas tarefas pessoais. Então, tem coisas que eu faço todos os dias que já estão lá sempre. Por exemplo, deixa eu vir na próxima semana. Estudo, treino. Aqui no final do mês é onde eu costumo me pesar. E aqui, por exemplo, ó, tenho cardio, outro dia de cardio, que é o que eu tô tentando implementar nos meus hábitos, que nem eu mostrei pra vocês ali. Então tem aqui, eu coloquei cardio em 2 dias da semana, no domingo e na segunda, que eu acho que são os dias que eu vou conseguir fazer melhor. Tava tentando ser na terça e na quarta, não tava rolando, então vamos tentar mudar. Aqui eu coloco treino, estudar, os exames, que eu vou fazer, por exemplo, exames essa semana. Então, quando eu marquei, eu já coloquei na minha agenda. Coisas que eu tô resolvendo de cartório, vão ser resolvidas esse dia. Faxina, por exemplo, que eu faço toda sexta, já tá aqui no meu calendário. Revisão, também já tá no meu calendário. Isso tudo eu vou colocando no meu calendário mensalmente, então eu já tenho a visão do mês e eu vou literalmente abrindo e colocando aqui. Então, por exemplo, deixa eu deletar esse treino daqui. Eu abro aqui um novo item e eu já venho aqui em treino, que eu já deixei isso pré-pronto pra mim mesma, e eu clico aqui e ele pronto vira um cardzinho de treino. E depois lá no calendário eu consigo ajustar a data disso. E esses outras tarefas aqui, ó, por exemplo, essa de cartório, ela tem a ver com um dos projetos. Então, se eu abrir ela aqui, por exemplo, vocês vão ver que tá escrito aqui, ó, o nome do projeto, nacionalidade espanhola. Beleza. Isso significa que, se eu der que eu fiz essa tarefa, isso vai contabilizar lá nos meus projetos pessoais e vai fazer essa barrinha aqui, ó, andar para eu entender que esse projeto tá andando na frente. Isso que eu tô mostrando para vocês é meio que uma lógica reversa de como funciona o planejamento criativo, que é, eu determino projetos para as coisas que eu quero realizar, seja de trabalho ou pessoal. Então aqui, por exemplo, é conseguir tirar uma nacionalidade, um projeto pessoal. Poderia ser um projeto de trabalho, como eu vou mostrar o exemplo para vocês, de gravar vídeos para o YouTube desse mês, que é o que eu estou fazendo exatamente agora. Quando eu determino um projeto de algo que eu quero fazer, o segundo passo é eu dividir esse projeto em várias etapas, em várias tarefinhas. E essas tarefas, o andamento dessas tarefas, que é o que vai me ajudar a realizar essas coisas. E como o projeto, ele não fica lá só no meu calendário assim, ó. Ele não fica só aqui existindo, vamos no mensal, ele não fica aqui só existindo os projetos, eles realmente se transformaram em tarefas. E essa tarefa vai entrar no meu calendário, e isso vai fazer com que eu execute a tarefa e o meu projeto irá andar para frente. É muito diferente de eu só pensar assim, eu preciso fazer o projeto de gravar vídeos no YouTube. E só, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Quando é que eu vou fazer isso? Não sei também. Quais são as etapas que eu preciso passar para fazer isso? Não faço ideia. Dificilmente você vai conseguir tirar esse projeto do papel, né? Então, se você tiver esse sistema onde o projeto se transforma em tarefas e a tarefa entra no calendário e cada vez que você dá check numa tarefa, esse sistema anda, você vê literalmente ele andando para frente, vai te fazer ter muito mais realização. E é basicamente nisso que se baseia o planejamento criativo. Organizei todas as minhas tarefas, né, do próximo mês, coloquei elas todas no calendário. Peguei as tarefas dos meus projetos pessoais, então eu coloquei aqui no calendário as próximas tarefas que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se eu entrar aqui num projeto pessoal que é aprender a dirigir, eu determinei que eu vou considerar que eu sei dirigir depois que eu dirigi 50 vezes. Então, cada vez que eu dirijo, eu marco aqui. Então, um momento que eu sempre dirijo é quando eu vou levar a Frida em algum lugar ou buscar ela na casa da outra mãe dela. Isso eu conto como de uma dirigida, porque eu faço isso dirigindo. Então, se eu sei que no final desse mês eu vou levar a Frida de novo, eu vou dirigir de novo, eu já posso incluir nesse projeto. Então, eu venho aqui, ó, nesse que ainda não tá ticado. Então, eu vou colocar aqui, ó, levar Frida. Vamos supor que eu sei que eu vou fazer isso lá no final do mês. Eu tô gravando isso no final de março, mas eu vou considerar como se fosse abril, tá, gente? E aí eu vou marcar lá pro final de abril, pro dia 28 de abril. Ok, já entrou no meu calendário relacionado ao meu projeto dirigir. Se eu vier ver aqui, ó,
Cadê? Pronto, levar Frida, que já está relacionado ao meu projeto dirigir. Então, primeiro, quando chegar nesse dia, já vai aparecer ali na minha lista de tarefas que eu preciso levar Frida. Então, eu não preciso me planejar no domingo para eu saber que segunda eu preciso levar Frida. Eu já fiz isso no meu planejamento mensal, eu já sei que tá aqui. Se precisar mudar o dia, é só pegar e arrastar e tal. Mas eu já fiz esse pré-planejamento, né? E aí, quando chegar no dia, a lista vai me mostrar automaticamente. E aí eu já sei que nesse dia eu tenho que levar a Frida e que eu vou dar mais um passinho no meu projeto de dirigir. E quando eu ticar ele com o feito, né, assim, ele vai contabilizar lá no meu projeto e ele vai andar um pouquinho mais pra frente. E logo menos eu já vou ter dirigido 50 vezes e vou ter aprendido a dirigir. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Então eu fiz isso com as minhas tarefas pessoais, com os meus projetos pessoais, e aí eu preciso fazer isso com os meus projetos de trabalho. Aqui já tem projetos que eu sei que eu vou precisar fazer no próximo mês, que eu já planejei isso. Aqui, por exemplo, eu preciso fazer um imposto de renda e etc. E aí aqui eu vou ver quais são os projetos deste mês que eu consegui terminar. Esse aqui, que eu não vou contar do que é, mas ele foi concluído. Esse aqui que foi o aulão que eu dei no começo do ano, que também foi concluído. Então esses projetos não foram pra frente. Vídeos pro YouTube, é o projeto que eu tô trabalhando no momento. Será que eu vou precisar continuar eles no mês que vem ou eu consigo acabar esse projeto esse mês? Consigo acabar esse mês. Atualizar as melhorias do PC, do Planner Criativo, do curso, né, lá dentro da plataforma. Sei que eu não vou conseguir terminar isso, então talvez eu possa passar esse planejamento para o próximo mês. E aí eu já sei os projetos que eu vou ter que fazer nesse mês. Eu vou abrir cada um dos projetos e determinar as tarefas. No caso desse projeto, ele já tem várias tarefas que eu já escrevi antes. Então, depois eu vou ter que distribuir essas tarefas lá no meu calendário do próximo mês para fazer esse planejamento que eu vou mostrar para vocês. Isso acontece com todos os projetos, gente. Todos os projetos que eu determinei que eu vou fazer esse mês, eu preciso entrar nele, determinar as tarefas, ó, por exemplo esse. Entrar nele, determinar as tarefas, e aí depois eu vou organizar quando essas tarefas vão acontecer lá dentro do calendário. E ele funciona da mesma forma. Quando eu chegar lá no dia que eu vou realizar a tarefa e eu dei que ela foi realizada, aqui já contabilizou que o meu projeto foi pra frente. Aqui, por exemplo, vídeos pro YouTube, eu estou fazendo agora, né? Essa parte aqui, ó, gravar vídeos, 22/3, exatamente o que eu tô fazendo agora. Se eu der como check, o projeto terá andado pra frente. Então, agora que vocês já entenderam como é que eu faço essa distribuição de projetos e tarefas, entendo os projetos que eu preciso fazer naquele mês, divido eles em tarefas, é agora que eu preciso realmente planejar o momento do meu mês em que eu vou fazer cada uma. E isso, gente, é muito simples. Eu simplesmente vou abrir tudo isso lá no meu calendário, eu vou começar a encaixar as peças. Esse é o meu calendário, ele também já tá linkado com o meu Notion e já tá automatizado da mesma forma, e eu vou abrir pedaços dele para você entender como é que eu faço esse planejamento. A primeira parte que eu faço é o planejamento das minhas tarefas pessoais. Então, é o que eu marco de roxinho aqui. Nas minhas tarefas pessoais estão os meus treinos, os exames que eu preciso fazer, o projeto do cardio, por exemplo, que é o que eu tô tentando implementar mais, o da cidadania, tudo isso ele vai aparecer nesse roxinho. E aqui, ó, tá aparecendo a revisão mensal, que é o que a gente tá fazendo agora. Então, eu basicamente posso só pegar, arrastar pra cá e colocar aqui, ó, que eu tô fazendo isso no momento, planejando o meu mês. Então, já entra aqui. E isso eu vou colocando aqui todos os dias. Então, treino quinta-feira, eu pego aqui o meu treino, e pronto, vou fazer ele das 9 às 10. Então eu já vou encaixando, ó, tudo no meu mês, tá vendo? Tudo que é pessoal já vai sendo encaixado ao longo do meu mês. Legal, já tem uma parte dele pronto. Agora eu vou planejar a minha parte de viagens. Não tenho nenhuma viagem planejada, então não vai aparecer nada no meu calendário. E aqui a parte de estudos. Pronto, já tô aqui com as minhas abas de estudo abertas. Eu já sei os dias que eu gosto de estudar, né, onde se encaixa, e aí ele já vai sendo mais uma peça para esse planejamento, para esse calendário. Depois eu vou abrir as tarefas da minha marca, né, da empresa, da JVS, e aqui é onde ocupa o maior espaço do calendário, porque todas aquelas tarefas que estão dentro dos projetos, lembra que eu mostrei? Elas vão entrar aqui agora. Então, ó, gravar vídeos do YouTube é o que eu estou fazendo exatamente agora. Amanhã eu vou editar um vídeo.
Segundo dia é o dia que eu vou escrever conteúdos. E aqui, gente, é literalmente ir encaixando peças. Por exemplo, aqui ficou um espaço, porque o que eu ia fazer esse dia eu fiz ontem. Eu fiz aqui, ó, essa tarefa. Então eu posso encaixar uma outra tarefa aqui e ir mexendo nesse calendário conforme faz mais sentido para mim. E o que eu gosto do planejamento criativo é que, primeiro, eu integro as áreas da minha vida. Então aqui a gente está vendo estudos, vida pessoal, questão de saúde física, os meus projetos pessoais, as realizações que eu quero ter, a minha casa, a parte do meu lar, por exemplo, com a faxina, as revisões que ela sempre tem data marcada no meu calendário para que eu não deixe de fazer. Então eu consigo ir fazendo esse encaixe de todas as áreas da vida. E a melhor parte é que eu consigo variar de acordo com o que eu preciso. Por exemplo, para eu mudar algo de lugar, eu não preciso refazer o meu planejamento. Eu consigo olhar isso como um todo e simplesmente mudar o lugar daquela tarefa para que ela seja feita em outro momento. E eu não vou perder a tarefa. Ela ainda vai ter um lugar dentro do meu planejamento e isso significa que eu ainda vou conseguir realizar ela e meu projeto vai andar para frente. Vocês entendem como tudo está relacionado e tudo é baseado nessa ideia de transformar as ideias em planos de ação, em projetos executáveis? Aqui é onde eu coloco a visualização dos meus projetos de clientes. Então aqui, ó, tem tarefas de projetos de clientes que também se encaixam em tudo. E aqui o último é o meu calendário de conteúdo. Eu nem sempre deixo ele aberto, porque ele não ocupa de fato um espaço na minha agenda, só para eu saber quando ele vai ser postado, né? Porque eu já tenho determinados dias que eu escrevo e crio os conteúdos, mas às vezes eu abro ele aqui para eu conseguir ter uma visão de o que vai entrar aquele dia, mas nem sempre precisa ficar aberto. Então, se a gente olhar uma semana planejada, a gente entende que ela tá toda integrada. Então, na mesma semana, e detalhe importante, sem uma coisa ficar em cima da outra, tendo espaço de descanso, espaço de respiro e vários projetos andando para frente de uma só vez, tá? De pouco em pouco. Essa é a ideia do planejamento criativo. De pouco em pouco, de passo em passo, a gente consegue fazer os nossos projetos, ou seja, as nossas ideias e as nossas realizações andarem para frente. Então aqui na mesma semana eu tenho espaço para estudar, espaço para treinar, né, para cuidar do meu corpo, espaço para trabalhar, espaço para eu implementar um novo hábito, no caso cardio, espaço para eu atender meus clientes e para eu conseguir entregar bem o trabalho para os meus clientes, espaço para os meus projetos andarem para frente, espaço para eu fazer faxina, cuidar da minha casa, espaço para eu fazer a minha revisão e outras coisinhas que precisam ser resolvidas na vida, como na vida de qualquer pessoa. Então é exatamente desse jeitinho que eu faço meu planejamento mensal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ajudando vocês a resolver. Mas a ideia macro é que eu consigo olhar para todas as áreas da minha vida e entender quais são prioridades e o que é uma prioridade no momento, entender quais são os projetos que eu preciso desenvolver para eu conseguir focar nessas prioridades e chegar nos meus objetivos, né, que tem a ver com essas áreas da vida e com essa visão de vida que a gente constrói. E a partir desses projetos, eu transformo eles em tarefas, onde eu encaixo num planejamento total, onde todas as coisas têm o seu espaço e eu consigo literalmente ver os meus projetos andando para frente e acontecendo. Esse jeito de planejar as coisas que eu já planejo, eu já uso esse sistema desse jeito que ele já faz uns 2 anos mais ou menos, né? Que foi quando eu lancei o Planner Criativo de fato, que eu cheguei nesse sistema, nesse jeitinho que ele é hoje. Ele tá sempre sendo aprimorado, mas no geral ele é dessa forma. E esse sistema, porque ele é literalmente um sistema, né? Vocês viram como as coisas são integradas e automatizadas. Eu não preciso ficar toda hora replanejando coisas, sabe? Escrevendo de novo, vendo como vai ser de novo. Eu já crio essa visão macro com esses encaixes, as coisas se encaixando, e o sistema ele só me mostra o que é para ser feito. Isso ajuda muito, gente, realmente na execução. Por isso que eu gosto de falar que o planejamento criativo, ele leva a gente para ação. Porque quando a gente precisa pensar de novo o que eu preciso fazer, por exemplo, para um projeto, o que eu preciso fazer para esse projeto dar o próximo passo, eu já estou gastando uma puta energia só pensando nisso. Se eu já separo o meu tempo para pensar nisso, né, que é quando a gente faz o planejamento,
e eu já distribuo isso nesses encaixes e no sistema, o sistema ele só aponta para mim e fala: hoje você tem que fazer isso. Eu não preciso ficar pensando, eu já sei o que eu tenho que fazer. E a revisão é muito importante porque se tem algo de errado nesse sistema, eu preciso corrigir e melhorar, ou tirar coisa, ou colocar coisa, para que no dia que o sistema fale, hoje você precisa fazer isso, seja algo certo, né? Não seja, tipo, uma tarefa que não faz sentido, um negócio que eu só vou gastar meu tempo. Então eu tô sempre nesse processo de revisar e planejar. Revisar e planejar. Essa é a base do planejamento criativo e é o que faz eu sempre estar indo pra frente. E hoje eu vejo que acho que as 3 principais coisas que eu desenvolvi, né, tendo esse sistema, foi o primeiro é ter clareza, para eu ter clareza dessa visão de vida e do que é prioridade minha a cada fase, para não ficar me perdendo no tipo, ai, preciso resolver tudo, tive uma ideia nova, preciso fazer ela agora, ou surgiu um problema, preciso parar tudo e resolver. Eu consigo ter essa visão de tipo, não, tá tudo bem, agora a prioridade é essa. Depois eu resolvo aquela coisa, depois eu implemento aquela ideia. Agora, onde eu preciso focar é isso. Isso ajuda a gente a não ficar se distraindo e apagando incêndio toda hora, sabe? Isso muda muito a nossa produtividade mesmo. Porque a gente consegue focar nas coisas certas e não ficar se distraindo com imprevistos e outras coisas toda hora. Outra coisa é ter constância, né? Porque eu acho que como eu consigo literalmente visualizar, até eu li um livro recentemente que fala o quanto os seres humanos são seres visuais, então se a gente vê as coisas visualmente, né, sendo construídas, isso traz uma motivação pra gente, traz uma certa empolgação. Então como eu consigo ver literalmente as coisas visualmente crescendo, então um hábito, eu consigo lá no rastreador de hábitos ver a evolução dele ou a falta de um projeto, uma ideia, eu consigo ver ali a porcentagem dele crescendo etapa por etapa e entender como é que está sendo esse desenvolvimento, eu consigo muito ser constante. Então eu consigo manter esses processos, continuar trabalhando neles e nessa evolução. E a última coisa, gente, é tempo. Realmente, assim, vocês viram no calendário como eu deixo espaços de tempo, né, sobrando. E realmente, quando a gente consegue priorizar e focar na parada, focar no que precisa ser feito, a gente consegue ter tempo sobrando. Eu sinto que hoje todo mundo fica indo atrás de tipo, ai, como ser mais produtivo? Qual é a ferramenta? Qual é o hack? Qual é o conhecimento? E na verdade, o que eu cada vez percebo mais é que a melhor coisa para você ser produtivo é você conseguir ter foco. E se você consegue ter foco, você consegue ser produtivo no que precisa ser feito, isso sobra tempo para aquelas coisas que não precisam de planejamento, para aquelas coisas que você gosta. Eu coloco sim no meu planejamento encontrar meus amigos, ou fazer arte, ou fazer uma viagem para ficar mais tempo na natureza. Mas enquanto eu tô vivendo esse momento, eu não preciso planejar nada, eu posso só estar nele, sabe? Eu posso só estar presente nele. E quanto mais eu consigo priorizar o que eu preciso fazer e focar e realmente realizar aquilo, eu consigo ter tempo de fazer essas outras coisas, né? Me sobra tempo para eu fazer essas outras coisas que me fazem bem, me fazem feliz. Espero que tenha inspirado um pouco vocês a entender como dá para fazer um planejamento muito legal para nossa construção de vida, né? Que realmente foquem não na gente ser perfeita e super rígida com os processos e não ter erros, e sim construir coisas legais para nossa vida, né? Construir coisas que vão levar a gente para mais perto daquilo que realmente faz a gente feliz. E se você quiser conhecer mais sobre o Planner Criativo, que é todo esse sistema que eu mostrei para você, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito a realmente sair de um momento de estagnação, de tipo, eu quero fazer coisas, mas eu não consigo, porque ele realmente vai te colocar em ação. Se você entrar nesse link que tá aqui embaixo, você vai ver o feedback, a opinião de várias pessoas que já usam ele, e aí você vai entender melhor como o planejamento criativo realmente consegue ajudar a você criar coisas na sua vida. Por isso que ele é ideal para quem é criativa, para quem tem um monte de ideia, para quem quer realizar um monte de projeto, porque ele vai te ajudar a organizar esses projetos e colocar isso em ação. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e me segue também para mais conteúdo sobre criatividade e realização.